Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Amém. Você já perguntou para quem está do seu lado aí, como é que você está? Pergunta aí para quem está do seu lado. Como que você está? Perguntou? O que essa pessoa respondeu? Como que a gente responde? Como que a gente responde? Cadê a Josi, meu Deus? Oi, bonito. Tô boa e bonito. Responde aí para quem está do seu lado. Amados, quando alguém pergunta como a gente está, a gente responde que está boa e bonito e cheio do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amados, que alegria estar juntamente com vocês mais uma vez nessa noite. Queremos dar as boas-vindas a cada um que está aqui nos visitando. Mas hoje, em especial, também nós estamos com os nossos supervisores. Levanta aí, pastor Nery. Pastor Nery. Ele já esteve várias vezes aqui juntamente conosco, junto com a pastora Pieira, né? Os dois são supervisores nossos, são de Palmas e hoje estão aqui. Desde cedo tivemos a honra de sentarmos à mesa e isso alegra o nosso coração, amém? Quero compartilhar com você uma mensagem que tem ardido aqui no meu coração, confesso que já tem alguns dias. A referência está no livro de Mateus. Qual que é a referência? Mateus, capítulo 9 e os versículos 35. Versículo 35. Eu vou ler na versão transformadora, mas você pode acompanhar. Diz o seguinte: Jesus andava por todas as cidades. Jesus andava por onde? Todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do ensino e curando todo tipo de enfermidade ou doença, né? E quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peça que lhes envie mais trabalhadores para os seus campos. Amém? Senhor, obrigada pela tua palavra, nós te louvamos nessa noite, nós cremos que há um derramar do Senhor neste dia para nós, e nós inclinamos o nosso coração ao Senhor, declarando que o teu propósito se cumprirá nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amém. Amados, o texto que nós acabamos de ler, diz que Jesus andava por algumas cidades. Jesus andava por onde? Por todas as cidades. Somente as cidades que Jesus andava? Ele andava em todos os povoados, em todas as aldeias que tinha ali. E Jesus andava fazendo o quê? Ensinando. Ele ensinava onde? Ensinava nas sinagogas. E ele pregava o evangelho do reino. E curando alguns tipos de doenças. Ele curava todos os tipos de doença. E ao ver a multidão, o que acontecia com o coração de Jesus? Ele ficava compadecido. E como ele percebia as multidões? As multidões, elas estavam aflitas, exaustas, confusas, como ovelhas sem pastor. Já tem alguns dias, amados, que eu tenho meditado nessa palavra. Para ser bem sincera, há quase um mês. Esses versículos, ele tem me inquietado. E eu fiquei observando, olhando para o que está escrito, e diz que Jesus pregava, ele ensinava e ele curava. E isso me inquietou ao ponto de eu ir atrás do significado de cada palavra e como isso deveria acontecer, inclusive hoje. Por isso o tema da nossa palavra, que está em concordância com o tema anual da nossa igreja, que é o reino imparável. Nós temos falado sobre um reino
imparável. Então o título da mensagem é O Reino Imparável em Ação, ensinando, pregando e curando. O reino imparável em ação. Ele faz o quê? Ensina, prega e cura. Então é sobre isso que eu quero compartilhar no dia de hoje com a igreja. Porque o Evangelho de Jesus, ele está nessa tríade: ensino, pregação e cura. E como nós lemos, Jesus, ele não escolhia o lugar onde ele ia estar. Onde houvesse uma cidade, ele iria. Aonde tivesse um povoado, que tivesse pessoas, ali ele estava presente. Mas ele ensinava nas sinagogas, ele pregava por onde ele passava, e ele curava todos aqueles que estavam enfermos. Então vamos entender, porque a palavra está um pouco longa, o primeiro ponto: por que Jesus ensinava? Qual é a razão de Jesus ensinar? Amados, o ensino, ele forma maturidade. O ensino trabalha em nós e desenvolve em nós a maturidade que nós necessitamos. Seja como membro da igreja, seja como líder, seja como cidadão, seja como acadêmico, seja como pai, todos nós precisamos do ensino. Amém? Então o que é ensinar? A palavra ensinar vem de didaxo, que significa instruir, formar discípulos, transmitir verdade com o objetivo de transformar a vida, moldar caráter. Então não é apenas passar informação, é formar alguém por dentro. Então quando nós falamos de ensino, nós estamos falando de instrução. E é necessário instruirmos quem está dentro da igreja, instruirmos os nossos filhos enquanto pai, instruirmos os nossos liderados, para aquele que é líder, independente do lugar em que está, aquele que é empresário, instruir também os seus colaboradores. O ensino, ele faz parte da nossa vida, desde o nosso processo formativo, nos primeiros anos de vida, ao longo da caminhada como pessoa. A diferença é que nós vamos ser ensinados em níveis diferentes. Agora mesmo tem uma salinha lá atrás. Nós estamos fazendo o que lá atrás? Ensinando. Ensinando o quê? A palavra de Deus. Então quando a gente fala de ensino, nós falamos de estrutura. Nós falamos que precisamos de uma metodologia. Nós precisamos de uma didática. Logo, o Evangelho, da mesma forma, ele precisa ser ensinado. Então, quando nós olhamos para a palavra ensinar, ela vem dessa raiz de daquei, que é o que eu acabei de falar. Traz para nós o significado de que o ensino, ele precisa ser estruturado. Ele não pode ser de qualquer forma. Eu tenho que ter objetivo claro. Eu tenho que ter metodologia específica. E eu tenho que ter também um tempo determinado. E depende daquilo que eu estou almejando fazer. Então, ensinar dentro daquilo que Jesus fazia era levar alguém à maturidade do reino de Deus. Essa é a razão pela qual Jesus ensinava. E aonde ele ensinava? Ele ensinava onde? Nas sinagogas. Então Jesus ensinava nas sinagogas. Ali havia também uma data, um momento específico onde os judeus se reuniam juntamente com os seus líderes para quê? Para que fosse ensinado acerca da lei. Naquele momento eles tinham tempo para ler o livro dos profetas, né? A gente não tinha a Bíblia organizado como nós temos hoje. Então nós tínhamos os livros dos profetas, nós tínhamos os Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele ensinava aquilo que havia sido escrito, né, por aqueles que antecederam o próprio Jesus. Mas qual que é a tríade do ensino? Eu queria que você observasse comigo. Qual que é a tríade do ensino? Diga comigo, primeiro ponto, formar. Qual que é a tríade do ensino? Formar.
Formar por quê? Amados, quanto igreja local e igreja do Senhor Jesus, nós temos o compromisso de formar pessoas. Não é apenas pregar uma palavra motivacional, mas é ensinar pessoas. E a referência, eu não vou estar citando os versículos, para a gente não prolongar tanto, mas aí eu apresento uma referência que é Mateus 7, que é versículo 28 ao 29. A segunda, pode passar, Sofia. Qual que é dentro da tríade do ensino? O ensino, ele tem um papel de quê? Fala comigo, modelar. Ele não apenas transmite conhecimento, mas ele modela o quê? Fala comigo, caráter. E ele nos conduz à obediência. O ensino, ele tem esta finalidade. Não basta apenas falar de Bíblia, amado. A palavra de Deus, ela tem esse papel, o papel de nos modelar. Ao longo da nossa caminhada, desde os primeiros momentos dentro da casa dos nossos pais, nós recebemos conhecimento. E esse conhecimento, ele tem sido ofertado a nós com bastante trabalho. Não diga que é fácil ensinar. É desafiador ensinar. Porque à medida que eu ensino, eu estou trabalhando o caráter das pessoas. E levando essas pessoas à obediência de quê? A obediência da palavra de Deus. E o terceiro ponto, dentro da tríade do ensino, o ensino, ele precisa ser praticado. Ele precisa ser execuível. Não adianta eu trazer uma pregação que não tenha como ser colocada em prática. Então, o evangelho, ele requer isso. Então, quando Jesus, ele sentava naquela sinagoga para ensinar as pessoas, ele tinha esse objetivo: formar pessoas de caráter, formar cidadãos comprometidos, formar pessoas comprometidas com o evangelho, cuja sua conduta fosse uma conduta o quê? Uma conduta ilibada. Para tanto, ele trazia aquilo que estava no livro dos profetas, nos Pentateucos, né? Aquilo que a gente já tinha naquela época, para quê? Para modelar o caráter das pessoas. Mas o ensino de Jesus, diferente do ensino dos fariseus, era um ensino que poderia ter sido colocado em prática. E aí pergunta para o seu irmão, o que Jesus ensinava? O que Jesus ensinava? Amados, não mudou. É importante a gente destacar isso. Ele ensinava o caminho que deveria ser seguido. O evangelho até hoje, ele precisa fazer isso. Nós precisamos ensinar um evangelho que nos conduza à verdade. E quem era a verdade? Jesus. O evangelho, ele tem que nos levar a essa realidade. Mas a verdade das escrituras, ela é ensinada como? Responde comigo, por meio do discipulado. Quem é pai aqui? É desafiador ser pai, não é? Quantas vezes nós temos que ensinar a mesma coisa? Dizer para os nossos filhos estarem repetindo ali a mesma coisa? Amados, só vai mudar e só vai ter transformação se houver discipulado, o caminhar junto, lado a lado. O ensino, ele também trazia algo. O que Jesus ensinava? Ele ensinava as pessoas a viver como? Em comunidade. A igreja hoje, nós temos esse papel de falar sobre as relações interpessoais. Qual o maior desafio que nós temos ali fora? De conviver com pessoas. Qual que é a frase que sempre está na boca das pessoas? Lidar com gente é difícil. Essa não é uma frase repetida com muita frequência? Dá uma cutucadinha aí no peito. Assim, sabe com quem é difícil? É lidar comigo. É lidar com o meu ego. É lidar com a minha dificuldade de renunciar à minha vontade. É lidar com a minha ausência de conhecimento sobre mim mesma. Quanto mais eu me conheço,
mais eu aprendo a lidar com o outro, porque eu começo a olhar para mim, eu começo a enxergar meus pontos de atenção e os pontos que eu tenho também de fortaleza. Então Jesus ensinava, amados, as pessoas a se relacionar. Se lembra quando levaram Maria Madalena para ser apedrejada? Vocês lembram disso? O que aconteceu quando pegaram ela? O que aconteceu quando quiseram jogar pedra nela? O que Jesus disse? Aquela mulher seria morta. E Jesus disse: vocês estão precisando aprender algo, a se relacionar com as pessoas, começarem a olhar para vocês e parar de apontar os outros. Então Jesus ensinava sobre relações interpessoais, mas Jesus ensinava mais. Ele ensinava as pessoas a lidar com o quê? Fala comigo: perdas e o sofrimento. Se Jesus ensinava as pessoas a lidar com perdas e sofrimento, Jesus ensinava as pessoas a lidar com o quê? Com as suas próprias emoções. Então o ensinamento de Jesus também se tratava disso. Mas Jesus também ensinava, por meio das parábolas, as pessoas a administrar aquilo que ele havia recebido. Lembra da parábola? Ser fiel no pouco e no muito eu te colocar? Lembra dos talentos? Um que recebeu um talento, que recebeu 2, que recebeu 5. Quando Jesus dá aquela parábola, ele estava ensinando o que, irmãos? Ele estava ensinando como as pessoas precisavam administrar os seus recursos. Dá uma cutucadinha de novo em quem está do lado e diz assim: Jesus ensinava sobre administração. Então, tanto que nós já vimos aqui só nessa parte do ensino. Agora, por que Jesus gastava tanto tempo, amados, com o ensino? Repete comigo. Assim, porque o ensino nos conduz à maturidade espiritual. Porque somente uma vida madura permanece firme nos processos. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Amados, nós temos ouvido de um evangelho que não se tem pressão, de um evangelho que é vida boa, mas a realidade é que eu e você, nós vamos passar por pressão. E a pressão faz bem, a pressão é salutar, a pressão é edificante para mim e para você. Por quê? Porque a pressão, diga bem alto, a pressão é pedagógica. Amém? A pressão é pedagógica. Se você quer se tornar cada vez mais alguém forte, firme, imbatível, invencível, você precisa passar por pressão. Mas só aguenta pressão quem foi ensinado. Por isso Jesus gastava tempo ensinando. Então o evangelho que Jesus pregava, mas ele também ensinava. E onde Jesus ensinava? Rapidamente repita comigo: nas sinagogas, na comunidade e à mesa. Amém? Eu vou te dar esses 3 exemplos rapidamente. Na sinagoga, irmãos, hoje representa a igreja. Nós, como igreja local, nós temos ensinamentos aqui. Agora, antes de a gente começar o culto, nós estávamos ensinando sobre o quê? Treinando líderes. Hoje as igrejas eram para treinar líderes. Os líderes que estão lá fora, onde? Na comunidade. Deveria ser treinado aonde? Dentro da igreja. No caráter, na obediência, na conduta ilibada. Então, a igreja, ela tem esse papel de ensinar. Na comunidade, como? Lá fora nós ensinamos também. Quando nós trazemos evidência de alguém que verdadeiramente está seguindo o quê? Os passos de Cristo Jesus. E o terceiro ponto, aonde nós ensinamos? Aonde nós ensinamos? Eu arrisco dizer que o ensinamento mais eficaz, se fosse colocado em prática, seria onde? Na mesa. A mesa, irmãos, não é só um lugar de comer não. De encher o buchinho, não. A mesa é um lugar de nós sermos nutridos, emocionalmente falando, mas também é a hora que nós sentamos para conversar. É a hora que nós sentamos como pai
é a hora que nós sentamos com os nossos pastores. Não tem nada melhor do que compartilhar a mesa. Mas observe algo: a mesa, ela tem sido tirada cada vez mais do nosso meio. E como que ela tem sido arrancada de nós? Por meio do ativismo, da correria do dia a dia. E nós temos deixado a mesa de lado. Mas aonde Jesus ensinava os discípulos dele? Aonde Jesus ensinava os discípulos dele? Na mesa. Na sinagoga, ele orientava e ensinava ali, uma vez ou outra, a liderança, irmãos, eclesiástico. Mas na comunidade, ele ensinava aqueles que estavam se aproximando dele. Mas os discípulos de Jesus eram ensinados aonde? Essa é a verdade que eu quero trazer para nós nesse dia. Nós, como pastores, acompanhamos a liderança dessa igreja, mas o nosso maior ensinamento, irmãos, não está no púlpito. Uma igreja que não tem mesa, uma igreja que não tem discipulado, é uma igreja que corre o risco de se tornar vulnerável diante de tanta pressão que o mundo está colocando. Porque desde o primórdio, desde a época de Jesus, a eficácia do evangelho estava onde? Na mesa. Era na mesa. Foi por causa da mesa, irmãos, que 11 homens realmente revolucionaram o mundo. E por causa desses 11 homens nós estamos aqui hoje. Então eu quero deixar para nós no dia de hoje: é preciso haver ensino. Não podemos viver um evangelho com ausência de ensino. E quando eu falo de ensino, nós precisamos conhecer o quê? Nós precisamos conhecer o quê? A palavra. Não tem como ensinar se eu não sei, se eu não conheço, se eu não estou habilitado. Agora pergunta para quem está aí do seu lado: aonde você é habilitado? Como você é habilitado para ensinar? Lendo a sua Bíblia e tendo sempre um discipulador, um mentor, alguém que te acompanha. Você pode aplaudir Jesus por isso? Amados, um homem, uma mulher que ela não tem ninguém que o acompanha, é um homem tendenciado ao fracasso. Nós precisamos ser ensinados. Eu tenho 44 anos de idade e eu continuo uma eterna aprendiz. Todos os dias eu estou aprendendo. E eu não estou te dizendo que eu estou aprendendo com quem é grande. Não, na nossa casa nós aprendemos inclusive com as nossas filhas. Então qual que é o primeiro pilar de realmente de um reino imparável em ação? Ele tem ensino. Nós fazemos parte de um reino, irmãos. E esse reino ele não pode parar. Ele precisa estar ativo. Mas para que ele esteja ativo, eu preciso ter o quê? Repete bem alto: ensino. Amém? Nós temos a responsabilidade de ensinar, principalmente os nossos filhos. Amém? O segundo ponto: Jesus ele fazia o quê? Pregava. O que é pregar? Anunciar o evangelho. Quando eu falo de pregar, é o anúncio que gera vida. Então vamos lá, Mateus 4,17. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: o que Jesus pregava? Arrependam-se, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Era essa mensagem de Jesus, né? Ele falava: arrependam-se. Na realidade a gente vê quem é que falava isso. João Batista, João Batista ele saía pregando antes de Jesus, a voz do que clama no deserto. Ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Mas Jesus continuou a pregar. Ele teve seu precursor João Batista e posteriormente quem continuou? Ele mesmo, irmãos. E a palavra diz em João 5,24: em verdade, vos digo, quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, terá o quê? A vida? Ele não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Romanos 10,17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus, ou palavra de Cristo. Então o que significa pregar? Ensinar é
Ensinar era o quê? Formar, modelar. E pregar é o quê? Proclamar, irmãos. Declarar. Anunciar a mensagem. A minha mensagem. A mensagem de quem? Do rei. Quando a gente vê a palavra, realmente pregar, no sentido literal dela, era anunciar o decreto que o rei havia dito. E aquele arauto, que era aquele mensageiro, ele saía pela rua gritando e anunciando. Diferente de hoje. Hoje sai um mensageiro no meio da rua. Hoje a gente está anunciando o evangelho aonde? Nas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no YouTube, por meio de live. São inúmeras as estratégias, tornando público o quê? A palavra. Mas nós precisamos entender que esse mensageiro, ele não prega a mensagem que ele quer. Mas é a mensagem de quem? Do reino. É o decreto do rei. Então, amados, quando a gente fala do significado espiritual de pregar, é anunciar que o reino de Deus chegou. Então a pregação, ela tem que gerar o quê? Fala comigo, decisão. A pregação, ela tem que gerar o quê? Decisão. Amém? Não é palestra, irmãos. Pregação não é palestra. A pregação, ela não é discurso. É a proclamação do decreto do Rei Jesus, mas com autoridade. Quem prega não dá a sua opinião, mas ele traz a mensagem de quem? Do rei. Disse, por que você está falando isso? Amados, eu confesso para você que no dia que eu estava lendo, isso aqui era no meu momento de TSD, eu ruminei isso tantas vezes que você não tem noção. E como eu te digo, já vai fazer 1 mês que eu li esse texto, e isso continua mexendo comigo. E você vai entender até o final dessa mensagem o porquê. Quando a gente fala de pregar, que é anunciar as boas novas de Jesus, é dizer o reino de Deus chegou. Você sabe o que é dizer que o reino de Deus chegou? Quando o reino de Deus ele chega, tudo muda, tudo é transformado. Quando Jesus chegava, a hipocrisia caía por terra, a mentira era desvendada, o enfermo era o quê? Curado. Isso é pregar o reino de Deus. Não é apenas, amados, nós nos juntarmos com uma mensagem, ouvir uma mensagem bonita e não trazer transformação. Nós estamos vivendo um tempo que o evangelho está sendo anunciado de ponta a ponta, mas nós temos visto cada vez menos transformação. Foi isso que me inquietou. Por que num tempo de tanta facilidade, nós temos visto tantas pessoas com caráter, irmãos, que só Jesus na causa? Por que num tempo de tanto anúncio do evangelho, nós temos visto cada vez mais pais distantes dos seus filhos? Por que num tempo de tanto se falar do evangelho, nós temos visto filhos, como diz aí afora, rebeldes? Por que num tempo em que nós estamos anunciando tanto esse evangelho, nós temos visto tantos escândalos? Eu me fiz essa pergunta. Você não se faz? Amados, o evangelho, ele tem que trazer decisão. Quando nós pregamos o evangelho que Jesus pregava, a nossa decisão, ela precisa acontecer. Esse versículo, esse tema está baseado no Isaías capítulo 9, versículo 7, que fala de um governo justo. A minha oração quando se trata de governo, você sabe qual é? Senhor, governa a minha vida. Começa governando a minha mente. Eu não posso, irmão, pensar o que eu quero. Eu não posso gastar tempo com o que eu quero.
eu não posso deixar que as minhas emoções me governem. Um reino imparável tem alguém que governa, mas o governo começa em quem? Em mim. Nós precisamos entender essa verdade. Nós temos promessa do Senhor para as nossas vidas. Nós temos declarado que nós estamos aqui como uma igreja imparável. Você nasceu, irmãos, você nasceu para reinar. Você nasceu para desfrutar do melhor dessa terra. Você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para ter uma mente. Lembra do primeiro versículo que eu li? A multidão estava confusa, como ovelha sem pastor. Se nós temos uma sociedade confusa, com identidade deformada, irmãos, nós estamos vendo que na maioria das vezes as ovelhas que pertencem a Cristo Jesus estão sem pastor. E nós precisamos clamar por esse coração, que nós possamos ser pastores, quem está na posição de liderança, pastores que se compadecem das ovelhas de Cristo Jesus. O Evangelho, a força motriz do Evangelho é a compaixão, é o amor de Jesus transbordando por meio de nós. Mais cedo o pastor Nery falou aqui, amados, nós não temos o poder de convencer ninguém. Nós não temos esse poder é de quem? Do Espírito Santo. Nós não podemos ensinar, falo de estrutura, método, sem o Evangelho, sem Cristo Jesus ser o centro. Mas eu também não posso pregar um Evangelho sem ensino. Porque se eu fizer um ensino sem Evangelho, eu tenho religiosos, pessoas que se acham com orgulho lá em cima, colocando o dedo e dizendo, esse vai para o inferno, esse não tem mais jeito, condenando com os próprios lábios. Mas se eu tenho um Evangelho, oba-oba, sem ensino, eu estou gerando convenções frágeis. E na hora que o barco balançar, eu e você não daremos conta de suportar o processo. Por isso o Evangelho, que o ensinamento de Jesus, a mensagem que Jesus trazia, era sempre de ensino, de pregação e de cura. Aonde o reino de Deus é estabelecido, nós vamos ver o quê? Fala comigo, transformação. E eu declaro, a sua casa, a sua vida tem ensino, tem pregação e tem manifestação de maravilhas e sobrenaturais do Senhor. A cura também chega na sua casa. Amém? Essa cidade, irmãos, está carente desse Evangelho. Nós habitamos na melhor cidade desse estado, a cidade que o Senhor nos deu. Porto Nacional é o centro do avivamento, amados. Nesse lugar nós vamos ver a glória do Senhor invadindo. Ou você não sentiu a presença do Senhor nesse lugar? Nós vamos ver famílias sendo transformadas, irmãos. No lugar daquelas histórias que você já escutou, de traição, de prostituição, você vai ver famílias restauradas. No lugar do coração partido de filhos rebeldes, você vai ver aliança, irmão, sendo restaurada. Nós nascemos para fazer a diferença. Nós somos um reino imparável. Mas para isso nós precisamos entender qual foi a verdadeira mensagem pregada por Cristo Jesus. Por isso a mensagem que ele proclamava chamava ao arrependimento, mas também trazia a reconciliação. É por isso que a prostituta voltava para Jesus. É por isso que o que roubava restituía a quem ele roubou. É por causa disso, irmãos, porque o Evangelho de Jesus trazia essa transformação. E eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Esse Evangelho ele continua vivo, mas para que ele seja anunciado do modo correto, é preciso eu e você. O Pai pode contar conosco? Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. E qual que é a tríade da pregação? Amados,
Eu queria que você dissesse comigo, a tríade da pregação. São 3D. Primeiro, despertar fé. Fala comigo, despertar fé. Amém? Amados, a mensagem que não gera fé, ela é só um discurso. Ela é só uma mensagem vazia. Se você ouve uma ministração, aonde quer que seja o canal, e você não desperta, a tua fé não cresce, ela não brota dentro de você, eu arrisco a inferir que essa mensagem, ela está deturpada. Porque a mensagem, ela precisa gerar o quê? Fé. Gerar um novo nascimento, amados. E isso aponta para uma nova vida. Por isso que nós não vimos tanta transformação. E qual que é o segundo D? Demonstração de amor. A pregação sem amor se torna discurso duro. É preciso ter amor. E o terceiro D, é preciso desenvolver o quê? Compaixão. Jesus tinha compaixão da multidão. Era por isso que Jesus gostava de estar no meio deles. Mas qual que é a tríade da mensagem? Para você não esquecer. Uma mensagem, ela precisa declarar o quê? Fala comigo, declarar a verdade. Direcionar para a cruz e discipular vidas. A mensagem, ela precisa declarar o quê? A verdade. Ela precisa ser direcionada para a cruz e ela precisa discipular vida. Amados, nós nascemos para ser acompanhados. Nós nascemos para ser instruídos. Quando nós nascemos, o Senhor nos colocou com um pai, com uma mãe para nos ensinar. Quando eu caso, eu como mulher, eu tenho um marido para me acompanhar. Mas nós sempre precisamos de quem? De um discipulador, de um pastor, de um mentor. Por que que os caras mais ricos hoje, bilionários, sei lá quanto, trilhardário, eles têm sempre quem? Um mentor. Porque eles sabem que sozinhos eles não vão chegar a lugar algum. Mas a maioria de nós não queremos ser acompanhado por alguém. É privilégio, amados, quando você tem quem segura na sua mão. Amém? Jesus, a mensagem dele trazia isso. A verdade, ele enfatizava a autoridade da mensagem. Ele não trazia qualquer história, mas ele direcionava para a cruz. Porque na cruz a gente vai ver quem? Fala comigo, Cristo. Amém? Precisa ter Cristo na mensagem. E discipular só está segurando na mão do outro quem ama vidas. Porque é trabalhoso. Você tem paciência para ensinar seu filho? Você não perde a paciência de vez em quando? De vez em quando, irmão, a gente fala assim, ô Jesus, eu não queria. Amém? Mas é preciso. Glória a Deus. E a tríade então da seara, já que eu falei do ensino, da palavra. Lembra do versículo? O versículo 38 ele diz o quê? Orem ao Senhor da colheita e peça que eles lhe enviem mais trabalhadores para o seu campo. Então tem uma seara, sim ou não? Sim. Agora vamos à parte prática. Eu acho que eu tinha combinado com o pastor Nery. Acho que ele chegou a essa conclusão. Qual é a sua seara? Pergunta para quem está do seu lado. Qual que é a sua seara? É quem está com você, irmãos. Mas a sua primeira seara tem nome. Qual é a sua primeira seara? Qual que é a sua primeira seara? A sua casa. A sua primeira seara é a sua casa. A primeira seara nossa é a nossa casa. Então nós precisamos perceber a seara. E isso fala de olhar para dentro da nossa casa, olhar para quem está no trabalho comigo, olhar para quem eu estou fazendo academia, olhar para a moça do supermercado. Por onde eu for, eu vou ter sempre o quê? Uma seara. Segundo ponto da tríade da seara, nós precisamos orar ao Senhor da seara. Amados, o envio nasce com a oração. Basta você começar a orar que Deus vai te dar alguém para você cuidar. Amém? Nós somos um reino imparável. E o terceiro, nós precisamos responder a um chamado.
Você já observou o quanto as pessoas hoje elas gostam e desejam ter seguidores? Sim ou não? Porque é bonito estar no Instagram com 1 milhão de seguidores, não é bonito? No YouTube com 2 milhões, sim ou não? É bonito. Quantos discípulos essa pessoa tem? Já parou para pensar sobre isso? Gilson, o que você está querendo dizer? O que me incomodou. Hoje o Evangelho sendo anunciado muito facilmente, mas nós não vemos evidência de cristianismo na maioria das vezes, e porque nós não enxergamos transformação nas pessoas, e porque temos visto o quê? Seguidores de pessoas, mas não de Cristo. Mas nós somos o quê? Sabe que eu entendi quando o Senhor me entregou essa mensagem? Você está preparado para a igreja que nós vamos ser? Ou que nós somos? Você está preparado para isso? É chegado o tempo, amados, que Deus quer começar o verdadeiro avivamento dentro da nossa casa. É chegado o tempo que o Senhor quer fazer o avivamento no seu local de trabalho. É chegado o tempo que o Senhor quer ver as cidades sendo transformadas. É chegado esse tempo. Nós estamos sendo preparados para poder realmente cumprir o nosso propósito enquanto igreja nessa cidade. Nós fomos chamados para Porto Nacional e nós vamos ver transformação nessa cidade. É exatamente por isso. Amados, as pessoas hoje querem pregar fora, elas querem se tornar conhecidas rapidamente, mas elas não querem fazer logo o básico. Levanta a sua mão direita, fala assim: Senhor Jesus, conta comigo, eu aceito o desafio, eu sou cristão, eu sigo os teus passos e eu desejo que todos aqueles que estão caminhando comigo se tornem teus verdadeiros discípulos. Senhor Jesus, que o meu caráter seja ilibado, que eu seja rápido em obedecer. Senhor Jesus, que por onde eu passe, as pessoas reconheçam que o Senhor habita em mim. Amém? Você pode aplaudir Ele? Esse é o desejo do Senhor, amados. Trazer transformação primeiro em nós. O Evangelho sem ensino torna as convenções frágeis. Qualquer motivo é razão para deixar a igreja e para abandonar o barco. O mundo hoje nos ensina sobre persuasão, mas Cristo deseja o quê? Fala bem forte comigo: conversão. Amém? Não é sobre persuadir pessoas, não é sobre convencer pessoas, mas é sobre essas pessoas serem realmente convertidas. Amém? Você faz parte de uma igreja que segue os passos de Jesus. E o terceiro ponto, rapidamente: aonde Jesus andava, ele fazia o quê? Repete comigo. Ele fazia o quê? Curava. Amém? Aonde Jesus chegava, ele fazia o quê? Curava. Era o reino em ação. Amados, o que é curar? Vem da palavra terapêutico, que significa restaurar. É dessa palavra que surgiu a palavra terapia, inclusive. É desenvolver o estado original da pessoa, é servir cuidando até a recuperação, é reintegrar a pessoa a uma vida na comunidade. Dito isto, você há de chegar à convicção comigo que a cura, ela não é só física. Tem muita gente que está isolada, tem muita gente que está trancado dentro de um quarto, tem muita gente que não consegue mais ter o convívio social. Por quê? Porque elas precisam ser curadas. Então, quando a gente fala de cura, irmãos, a cura não era apenas um sinal de poder, mas uma expressão do cuidado integral de Deus com o ser humano. A cura é a expressão integral do cuidado de Deus para com o ser humano. Jesus viu as multidões cansadas, Jesus viu as multidões afligidas, sem pastor, mas ele viu que o problema não era físico apenas ou social,
mas também era espiritual e emocional. A dor do povo tocava o quê? O coração de Jesus. E rapidamente, por que devemos orar por cura? Por que devemos orar por cura? Primeiro, porque Jesus foi o modelo. Aonde Jesus passava, ele fazia o quê? Ele curava as multidões. Mateus 14:14 diz que ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Segundo, aonde tem cura, tem demonstração de quê? A demonstração do amor de Deus. Amados, até hoje a doença, a enfermidade ainda é associada ao quê? Ao pecado. A doença, na realidade, ela é uma descontinuidade de algo. E principalmente a descontinuidade de quem? De Cristo Jesus. Quando eu estou conectado, quando eu sou mais conectado com Cristo Jesus, eu vou sendo o quê? Curado. Então Jesus era movido por íntima compaixão. E Jesus tocou no homem cego no olho e ele voltou a enxergar. Tocou na mulher que sangrava e ela cessou aquele sangramento. Tocou na mulher encurvada e ela foi curada. E o terceiro ponto, por que orar por cura? Porque a oração por cura é a demonstração do poder sobrenatural de Deus. Você teria coragem de orar se Deus te mandasse? Ora agora e declara que está curada. Amados, meu marido está bem aqui de testemunha. E pode ver quantas vezes eu já impus as mãos sobre as pessoas e elas foram curadas. Automaticamente. Isso é o poder sobrenatural do Senhor. E o quarto e último, por que orar por cura? Porque a cura acompanha o evangelismo. Uma pessoa que foi curada, ela deixa tudo. Ela fala, eu vou seguir a esse. Nós precisamos viver um evangelho de verdade. Nós precisamos viver um evangelho que ensina, que prega e que faz o quê? E que cura. Amém? Por que então pregar esse evangelho? Porque o ministério de Jesus, ele era integrado. Dentro da pedagogia e no ramo da educação, nós gostamos dessa palavra. Porque Jesus ensinava para... Eu quero que você coloque, Sofia, que eu quero que a igreja repita comigo. Jesus ensinava para quê, irmãos? Não está passando? Jesus, fala comigo. Jesus ensinava para formar. Jesus ensinava para quê? Formar. Ele pregava para alcançar. Ele pregava para quê? Alcançar. E Jesus curava para quê? Para revelar o reino dos céus. Amém? Jesus, ele trazia essa tríade. Ele ensinava para formar, ele pregava para alcançar e ele orava para curar, e ele curava os enfermos para revelar o reino. Quando esses elementos se separam, irmãos, surge o desequilíbrio. Eu trouxe duas imagens, mas não vai dar para mostrar, para vocês entenderem algo. Quando nós não andamos, amados, nessa tríade, o que acontece? Se eu pregar só o evangelho e não tiver ensino, é como se você construísse uma casa, mas você não tivesse o quê? Fundação. Entende? Mas se você só ensina e você não prega, você não vê as paredes, você não vê a parte da casa construída. Entende o que eu estou falando? Então nós precisamos pregar, de fato ensinar, para poder eu ter o quê? Fundação. Amado, se um vento forte vier e derrubar uma construção, derrubar a parede, se a fundação for bem feita, eu posso tirar os destroços e levantar uma casa novamente? Sim. Mas se a fundação dessa casa, ela não tiver sólida, quando ela desabar, eu tenho como levantar outra? Nunca mais. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver um tempo onde nós precisamos ensinar, pregar e orar. Por quê? Pela cura. E a oração é o ventre aonde o Senhor vai gerar o quê? Os trabalhadores por reino imparável. Amém?